Ensine o seu filho a ser perseverante. Quando as crianças brincam com o jogo, vão até o fim. Então, por que parece tão difícil elas terminarem as tarefas do dia a dia? Sabemos que a perseverança é um elemento importante para se ter sucesso na vida. Os pais podem ajudar os filhos a adquirir esse hábito positivo. Uma barreira que deve ser transposta é a de que persistir em uma tarefa ou habilidade até dominá-la não é uma coisa muito popular hoje em dia. Culturalmente, temos a tendência de querer tudo pronto, para ontem. Na alimentação, aparelhos, necessidades pessoais e até na espiritualidade. Aliada a isso, está a ideia de que a sociedade tem a obrigação de nos sustentar. E então fica óbvio porque as crianças não se comprometem com a perseverança. Como ensinar o seu filho a não desistir? Lembre-se desses princípios motivacionais. É importante ter equilíbrio com a criança em idade pré-escolar. Nosso filho motivado é basicamente por castigos e recompensas. Então, ele não é capaz de entender que se deve terminar um serviço porque é uma coisa certa. Quando a criança não termina uma tarefa, é melhor intervir e ajudá-la. Essa atitude demonstrará seu apoio e a importância de continuar até o fim. Assim também se evitará o desencorajamento e a tensão que a censura costuma provocar. É essencial ser coerente com o seu filho. Baixas expectativas não o desafiarão a desenvolver o potencial que ele possui. Expectativas muito altas provocam um medo devastador do fracasso. Uma forma de enfatizar o princípio certo é ler histórias populares para a criança que reforcem a importância da persistência, como a fábula da formiga e da cigarra. As crianças mais velhas se divertirão com biografias de pessoas famosas que foram persistentes. Exemplo, Thomas Edison, Martin Luther King e etc. Durante a época do primário, as motivações da criança alcançarão um estágio recíproco do tipo: só ajudo se você me ajudar. Nesse período, procure dar mais apoio e também elevar as expectativas dela. Ensine a ela lemas como: se não conseguir na primeira vez, tente uma segunda. E a moral da história da fábula de Esopo: da lebre à tartaruga, com perseverança tudo se alcança. Seja sempre generoso em seus elogios e recompensa. Lembre o seu filho de ocasiões em que ele perseverou e teve a satisfação de conseguir terminar uma tarefa importante. Quando ele desistir de algo, demonstre sua decepção e, ao mesmo tempo, seu apoio e amor. Novamente, oferecer ajuda quando seu filho fica seriamente frustrado ou está pronto a desistir é a melhor maneira de mostrar o seu apoio e ensinar a disciplina necessária. Dar um bom exemplo cumprindo suas próprias obrigações para com seu filho é muito importante. Na adolescência, as motivações do seu filho para cumprir tarefas devem começar a demonstrar uma avaliação mais consciente e madura da necessidade de ter ordem na vida. Mostre que você espera que ele seja responsável nos afazeres diários, na lição de casa, nos seus pertences. Quando ele falhar, não o poupe das consequências, mas também não o prive de sua compreensão, amor e apoio. Obviamente, existe também o outro lado do hábito de perseverar. Cedo ou tarde, todos nós acabamos desistindo de alguma coisa por acharmos que está além da nossa capacidade, que exige esforço demais ou que simplesmente não é divertida. Então, o que fazer para deixar que uma criança desista sem se tornar preguiçosa? Veja alguns princípios que podem ajudar a responder essa pergunta. Existe hora certa para desistir? O seu filho saberá se segurar até lá? Persistir em algo até uma interrupção natural é uma escolha mais positiva do que desistir no momento da maior tensão, quando as dificuldades estão obstruindo o objetivo final. De quem foi a ideia de fazer atividade? Se não foi uma escolha do seu filho, então abandoná-la não deve ser encarado com tanta gravidade. Se o seu filho implorou para fazê-la, seja mais duro. O compromisso foi cumprido de forma casual? Ajude seu filho a entender que pode estar em jogo quando se toma uma decisão. Isso funcionará como um bom estímulo para ele não desistir quando surgirem as dificuldades ou o cansaço. Existe alguma circunstância excepcional nesse caso? As situações podem mudar no meio do caminho. Quando seu filho quiser desistir, faça a pergunta sem criticá-lo e fique atento às entrelinhas, para descobrir os fatores negativos que estão desencorajando seu filho. Pergunte a si mesmo:
Seria considerado uma desistência se um adulto tivesse tomado essa decisão? O que vai acontecer se a criança não tiver a permissão para desistir? As crianças precisam poder retroceder, assim como os adultos, quando cometem um erro simples de má escolha. Quando não permitimos, elas adotam uma atitude indesejável, como esquecer para liberar a sobrecarga da pressão. Então é melhor ajudar essa criança a ser responsável e a ter compromisso. Seu filho pode aprender a disciplina de persistir. Poucas coisas serão mais importantes do que isso para o seu sucesso na vida adulta.